Ô, Agora tá Carlos, começando a gravar. Carlos, Oi. antes de você já Beleza. passou muita coisa O que sem que gravar, acontece? porque eu cheguei, tipo, exatamente agora também, sabe? Tem 14 minutos. Gabriel, é Gabriel que falou? Isso. 14 minutos, Gabriel. Ah, eu olho no livro lá, então. Isso daqui eu tô só explicando um pouquinho aquele problema de misturas, que tá tendo alguma dúvida sobre a concentração na saída aqui, tá bem? Beleza. Mas vamos lá, Bárbara. É o seguinte, o recipiente está com uma quantidade, nesse exemplo que você deu, uma quantidade de água que ela está limpinha e o que entrar, independente da concentração ser variável de entrada ou uma concentração fixa de entrada, do fluxo de entrada, com o tempo isso vai misturando e eu não tenho nada lá dentro para ser somado, porque estava limpo, era uma aguinha limpa que estava lá dentro. Isso. Logo, a Exato. concentração Mas de olha saída... só, Bárbara, se tivesse sal lá dentro, não faria diferença alguma. Tá? Mas olha só, a concentração de saída, se ela tivesse vai sal ser... lá dentro, a única... A concentração de saída, ela seria o que está entrando como concentração de entrada, mais nada, porque não tinha nada lá antes, dividido pelo volume. A quantidade da concentração de entrada com nada mais que o volume. Bárbara, não é isso. A concentração na saída é essa aqui, ó. Q de T sobre V. Essa é a concentração na saída. Exatamente porque na hipótese de homogeneidade você supõe que o que entra aqui para dentro vai ser instantaneamente diluído. Tá certo? Então, qual é a concentração na saída? É a quantidade de sal sobre o volume. Ah, mas a quantidade de sal lá dentro é o que já tinha antes, mais o que está entrando. Sim, mas isso é indiferente, porque isso está sendo computado completamente nesse Q de T que aparece. Entendeu? Você não precisa se preocupar em como você vai calcular o Q de T, porque essa é a incógnita do seu problema. É isso que você quer encontrar, no fim das contas, ao resolver esse PVI. Então, Q de T é uma variável. Você não quer saber se Q de T é a quantidade inicial. Pode ser isso? Pode, mas isso não é de seu interesse. Entendeu? Entendi. Então, isso não justifica. Tipo, essa dúvida ela não justifica porque é isso que eu estou procurando, então... Eu não preciso calcular, porque na hora de fazer, montar, você sabe? não vai calcular Q de Você não vai calcular Q de T somando uma parte com outra, não. Você vai calcular de T resolvendo o PVI. E aí, quando você encontra, você vai encontrar um Q de T, tá? Eu não sei uma solução, olha aqui. Você vai encontrar um Q de T que vai ser uma expressão, e aí quando você calcular Q de zero, você vai obter o seu Q0. Ou seja, essa função que você vai resolver, que você vai encontrar como solução do PVI, ela obviamente precisa respeitar a sua condição inicial. E ela vai respeitar, porque para você chegar na solução do PVI, você tem que impor a condição inicial do problema, entendeu? Entendi. Então, na hora de achar a concentração de saída, eu não preciso pilhar com o Q de T, para poder achar ela. Não, o Q de T é a sua incógnita. Entendi. O Q de T é a sua incógnita. Entendeu? Entendi. Oi, gente, eu tô vendo aqui agora que algumas pessoas tiveram um probleminha. Ah, não, é numa integral que tinha que fazer por parte 2 vezes. Ah, tá. Entendi. Ah, isso daí é problema técnico, vocês que se resolvam. Mas vamos lá. Veja só, gente, eu marquei uma série de exercícios lá do Reginaldo. Eu optei até por não marcar mais exercícios lá do Boyce, porque tinha uma lista bastante grande de exercícios lá do Reginaldo. Então, deixei só os exercícios do Reginaldo. É importante que vocês se deparem com esses problemas também e não se atenham apenas a esses dois. Principalmente porque a gente está no momento aí de ter que resolver o máximo possível para tornar as coisas mais fáceis, vamos dizer assim, na hora que você tiver que se deparar com algum outro problema, tá? Pessoal, dúvidas?
Professor, Oi. no exemplo que você deu, tô até tentando procurar o vídeo aqui de novo que eu perdi. Teve algum momento que você falou que ela era separável. Só que aí, voltando nesse problema que a gente já teve antes, eu não. Eu fiquei quebrando cabeça, não. Tipo assim, eu vi, mas eu não consegui separar ela, tipo assim, fazendo sozinha, sabe? Eu tive que ver o que você fez. Acho que você deixou o de misturas mesmo. Acho que foi. Que você deixou um quelinha de ter. Diz o exemplo que eu resolvi, ou Alexia? Tô procurando aqui. Foi um dos que você resolveu. Eu só não sei se foi o de mistura ou se foi o outro anterior. Vamos ver. É um exemplo que ficava assim, quelinha sobre então é o de mistura. Quelinha sobre que tá. Porque olha só, como é que o problema de misturas que eu resolvi no exemplo lá da aula, ele era o seguinte, ele acabava caindo numa equação que podia ser escrita assim, ó, que de T, quelinha sobre Q, igual a... menos 4. Menos alguma coisa. 4 sobre 100 mais 2t. Isso, menos 4 sobre 100 mais 2t, isso mesmo. O t, tá, ele é essa equação original, só um instantinho. A equação original, ela ficava assim, ó, quelinha mais 4 sobre 100 mais 2t vezes q igual a zero. Era essa a equação original, certo? Essa é a equação original do modelo. Se a concentração na entrada fosse diferente de zero, você teria Fe vezes Ce do lado de cá, certo? Então a equação do modelo era essa. Bom, essa equação, se você não quiser resolvê-la como uma equação separável, você não precisa, porque ela também é linear. Você poderia calcular o fator integrante dela e resolver. Mas eu sempre acho esse tipo de equação mais facilmente resolvível quando você a considera como separável. E aí a maneira de separar é você isolar do lado esquerdo as suas variáveis Q e Q', e do lado direito o que depender apenas da variável livre. Então é só isso, ó. Essa parcela aqui, ó, você passa ela para o lado esquerdo, lado direito, e depois o Q que vai estar multiplicando, você passa dividindo. É só isso. Entendeu? Sim, é porque na minha cabeça, tipo assim, Q de T ou quelinha de T, eles são dependentes de T. Sim. Tipo assim, são dependentes, então eles são uma variável. E a livre fica livre, né? Do outro lado. Então pensa assim. Q é a sua variável dependente. T é a sua variável livre. Como é que você resolve uma EDO separável? Tudo que for dependente exclusivamente da variável, vai ficar redundante agora, mas tudo que depender da variável dependente, você vai passar para a esquerda. E tudo que depender da variável livre, você vai ter que isolar como um único fator à direita. Sempre um único fator. Então é por isso que você tem aqui, ó, esse único fator dependendo de Q e aqui esse único fator dependendo de T. Entendeu? Entendi. A ideia de uma EDO separável é sempre essa, ó. Você tem uma EDO que é do tipo y' igual a uma f de y vezes uma g de t. Então, como é que você resolve essa integral, essa equação? Você pega esse fator e passa para o lado esquerdo. Você vai ficar com 1 sobre f de y vezes y'
igual a Q de T. Tá vendo aqui, ó? Tudo depende apenas de Y. É claro, Y continua dependendo de T, mas de forma implícita, porque você não sabe quem é Y ainda. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é difícil, não. Isso aí é realmente tranquilo. Faça tudo. Separa. O termo equação separável é porque, ao resolver, você efetivamente separa as variáveis livre e dependente. Ok. Uhum. As ordens, gente. Cintia escreveu aqui, professor, na questão 2 da lista, uma integral começa a dar loop. Era realmente para acontecer isso? E existe uma maneira para resolver? Ou não era para acontecer isso? Ô, Cíntia, na verdade não dá loop não, tá? Ela só dá loop porque você não soube parar antes dela entrar em loop. Veja só, toda vez que você vai calcular uma integral que envolve um produto entre uma exponencial e uma função trigonométrica seno ou cosseno, isso vai acontecer. Você não vai conseguir calcular essa integral de forma explícita, de uma única vez. Deixa eu voltar lá na tela de compartilhamento para eu tentar te ajudar com isso. Veja só. Vou pegar aqui uma situação muito simples. Vou pegar aqui um exponencial de x. Vou integrar aqui, ó. Exponencial de x vezes cosseno de x. O que acontece com a função exponencial e com a função trigonométrica? E qual é a lógica por trás da integração por partes? Vamos começar pela lógica por trás da integração por partes. Na integração por partes, você vai sempre escolher uma função u e um diferencial dv. O que você faz com essa escolha? O u vai ser derivado para obter o du e o v vai ser integrado para você obter o dv. Vai ser integrado para você obter o v. Essa é a lógica. Quando você, então, nos casos simples, escolhe o seu u, você deve escolhê-lo de forma que a derivação simplifique a expressão. Para você ter ideia, imagine que numa integração você tivesse um u igual a t quadrado. Quem seria o du? O du seria 2t dt. Você saiu de um polinômio de grau 2 para um polinômio de grau 1. Então, nesse sentido, você simplificou a expressão que precisava ser integrada. A ideia, então, é que isso sempre aconteça, ou que, quando puder acontecer, isso seja escolhido para que aconteça. Qual é o problema dessa integração? O problema dessa integração aqui, ó, o problema dessa integração aqui é o seguinte. Quem é que você vai escolher para u? Bom, no sentido de simplificar a expressão, eu vou escolher a exponencial como sendo u? Não, porque a derivada da exponencial dá a própria exponencial. Então, restaria a você escolher como u o cosseno, certo? Pô, mas qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é o seno. Do ponto de vista da complicação ou da simplificação, seno e cosseno estão empatados. Significa dizer, então, Cíntia, que nessa expressão não tem algo que você possa escolher para ser a sua função u que se simplifique. Entendeu?
Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai encontrar uma integração meio que de forma em laço, como você mencionou, em loop, tá certo? Só que aí você deve ficar esperta, porque olha só. Aí eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Nessa integral, tanto faz eu escolher u ou dv, vou fazer essa escolha aqui, ó, e elevado a x, e o dv vai ser cosseno de x dx. Quem vai ser o meu du? Opa, o meu du é a própria exponencial. E quem vai ser o meu v? A integral do cosseno é o seno. Tá bem? Então, essa integral aqui vira o quê? Essa integral aqui vira u vezes v. Então, e elevado a x vezes seno de x, menos a integral de v du. Menos a integral de v du. Menos a integral da exponencial de x vezes seno de x dx. Cíntia, se você puder abrir seu áudio para eu conversar com você, eu queria te fazer uma pergunta. Cíntia, você está nessa sala? Comunique-se conosco. Às vezes ela está sem microfone, professor. Cíntia, pode... Então você responde aqui. Cíntia, eu vou te perguntar e você responde aqui no chat. Ficar esperando sua resposta aqui no chat. Tá bem? Veja só, Cíntia. A minha pergunta é a seguinte. Essa integral aqui, ela é mais fácil ou tem a mesma dificuldade que essa? E não precisa de duas integrais não, ou duas páginas não, viu, Felipe? Você deve estar fazendo muita conta errada. Mesma dificuldade, Cíntia, exatamente isso. Veja só. Integrar exponencial vezes o cosseno, integrar exponencial vezes o seno, dá no mesmo. Só que aí olha só o que vai acontecer aqui. E eu vou ser mais econômico nos passos. Se você fizer o mesmo padrão de escolha para essa integral, isso é importante. O mesmo padrão de escolha. Então, para essa nova integral, o u tem que ser exponencial de x de novo, e o dv agora vai ter que, não pode ser o cosseno, é óbvio, você está integrando essa expressão. O seu dv vai ter que ser o seno de x, tá? Se você fizer essa escolha, essa expressão aqui vai escrever assim agora, ó. E elevado a x vezes o seno de x menos, abre um colchete aqui, u vezes v, então, vai ficar menos exponencial de x cosseno de x. Depois vocês refaçam essa conta aqui. Mais a integral de e elevado a x cosseno x dx. Aí eu entendo a sua dúvida relativa ao loop. Certo? Aí eu entendo a sua dúvida relativa ao loop. Só que não existe loop, na verdade, se você ficar atenta. Veja bem, a integral inicial que você tinha apareceu aqui de novo. Você tem razão. Tá? Só que, qual vai ser o sinal dessa integral aqui do lado direito? Alguém me responda, por favor. Qual vai ser o sinal dessa integral do lado direito dessa equação? Positivo. Negativo. 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 O sinal vai ser negativo. Tem menos aqui. Ah, verdade, eu entendi do outro lado. Aqui. Então, essa expressão, ela seria escrita assim, ó. E elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x. Eu peguei essas duas parcelas aqui, ó. Tá vendo? Menos
menos a integral da exponencial de x vezes o cosseno de x dx. Percebeu, então, que não tem loop, ô Cíntia e demais membros dessa turma, dessa equipe? Viram? Porque agora, essa integral aqui, ó, você joga ela para o lado de cá e agrupa com essa que está aqui do lado de cá. É como se você tivesse uma expressão assim, ó, A igual a f de x mais não, menos A. Qual é o valor de A nessa brincadeira? A vale quanto? A vale f de x sobre 2. Por quê? Esse A passa somando, fica 2A do lado de cá, e você passa o 2 depois dividindo, entendeu? Pode fazer as contas, ô Felipe. Você não pode jogar direto o resultado, aí é chato. Mas você pode jogar as contas, tá? Vai fazendo a integraçãozinha por partes apenas, não precisa ser mais do que isso, não. Por nada, Cíntia, disponha. Gente, mais dúvidas? Professor, Oi, Bárbara. não é exatamente nessa questão, mas umas outras questões que eu estava fazendo, na hora que eu tô resolvendo a integral, tipo assim, tem vários pedacinhos, sabe? Que eu particionei e tal, fiz substituições, tem vários pedacinhos, que eu coloco uma constante, em algum momento ali eu começo a colocar a constante, porque eu vou resolvendo coisas que já chega o momento dela estar lá. O que acontece? Eu fui resolver uma questão e eu coloquei a constante. E depois tinha uma parcela que vinha dividindo pro lado onde a constante estava, sabe? Uhum. Tipo, dividido por 10 e multiplicado por 3. E aí, o que rolou? Uhum. Quando eu fiz, eu não deixei só como C. Eu deixei, tipo, 3C dividido por 10. Isso é um erro? Ah. Eu quero saber se Não tá é um errado. erro. Não é um erro, é uma desnecessidade, eu Mas o diria. que acontece? Quando eu tô resolvendo um problema que é um PVI, Uhum. e eu tenho, por exemplo, que achar o valor dessa constante, que já não é mais a solução geral, sabe? Uhum. Eu vou achar uma constante diferente por causa desse penduricalho. Não vai. Deixa eu te dar um exemplo, só para te mostrar isso. E aí eu acho que eu tiro uma dúvida da cabeça de muita gente. Essa constante é uma pedra no sapato de inúmeros. Imagine que a nossa solução seja y de t. Um caso hipotético aqui, tá? Suponha que a nossa solução seja y de t igual a t quadrado mais c sobre t elevado a menos 2. Tudo bem, Bárbara? Tá ok? Imagine que a condição inicial seja y de 1 igual a 3. Tá bom? Qual vai ser o valor da constante? Aí a gente vem aqui e calcula, olha. Eu vou ter que 3 é igual a 1 ao quadrado mais c vezes 1 elevado a menos 2, o que me dá c igual a 2. Certo? Tudo bem? Uhum. Agora, vamos fazer o seguinte. Imagina que num desses passos que você cita, você tivesse escrito a solução da seguinte forma: y de t igual a t ao quadrado mais 2/3 de c vezes t a menos 2. Se você fizer isso, e você está pensando agora na constante que vai ser diferente, você tem que ter em mente que você colocou um fator 2/3 aqui. Então, como você manteve esse fator 2/3, esse C e esse C são diferentes. Tá bem? Esse C e esse C, já que você deixou esse 2/3, são diferentes. Então, vamos chamar esse cara aqui de um C'. Tá bem? Vamos chamar ele de um C'.
Tudo bem? Beleza. Vamos botar a mesma condição inicial. A mesma. Então, eu vou ter que 3 vai ser igual a quem? 3 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2/3 de C' vezes 1 elevado a menos 2. Tudo bem? Beleza. E quanto é que vai dar o seu C'? C' vai ser igual a 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. No primeiro caso, C igual a 2. No segundo caso, C' igual a 3. Aí você pode dizer, tá vendo? Eu estava certa. Mas não tá. Não tá. Qual é a solução nos dois casos? Qual é a solução nos dois casos? Y de t igual a... Vou mover para cá um pouquinho. Y de t igual a t ao quadrado mais 2t elevado a menos 2. Concorda? Ah, então entendi. Entendeu o que acontece? Quando você pendura, quando você deixa esses penduricalhos, pode deixar? Pode. O que acontece é que na hora que você vai calcular a constante, ela obviamente vai ser uma constante diferente daquela que você obteria se você não tivesse deixado esses fatores multiplicando. Mas quando você multiplicar a constante que você obtém pelo fator que você deixou multiplicando, a constante vai ser a mesma que você teria obtido se você não tivesse deixado o fator 2/3 multiplicando a sua constante aqui. Entendeu? Entendi. A solução geral fica esquisitinha comparado com se eu não tivesse colocado, mas quando eu vou resolver um PVI, no fim fica certo. Peraí. Débora, Bárbara, é você que falou? Sim. Agora picou sua ligação. Picou sua voz. O áudio. Então, o formato da equação geral, antes de eu aplicar o PVI, fica diferente, mas na hora que eu faço o cálculo aplicando o PVI, a coisa dá certo, né? Mesmo que eu tenha colocado as coisas ao redor ali da constante, ao invés de ter só considerado uma constante sozinha. Isso. Não, beleza. Exatamente. Bom? Beleza. O volume é constante, por isso o fluxo de saída fica igual ao fluxo de entrada. Isso mesmo, Clara. Mas é isso, gente. A questão do volume, ela está diretamente ligada aos fluxos. Se os fluxos são iguais, o volume é constante. Se o volume é constante, obrigatoriamente os fluxos são iguais, tá? O fluxo só varia... Desculpa, o volume só é variável quando você tem fluxos diferentes. Deixa eu dar uma passada aqui na parte de aplicações aqui do Reginaldo, porque tem muita coisa, tem uns exercícios bem interessantes que eu marquei para vocês que eu gostaria de ressaltar que vocês... Ah, olha só, uma parte que eu não gravei vídeo, mas que eu pedi para vocês estudarem, que é muito legal, é essa parte... Ah, peraí, que vocês não estão vendo não, pera, calma. Peraí, eu esqueci do detalhe, que eu só estou compartilhando a outra tela com você. Deixa eu encerrar o compartilhamento lá e compartilhar agora o Reginaldo. Estão vendo o Reginaldo aí, então, né? O Reginaldo não, o livro dele? Sim, dá para ver. Beleza. Essa sessão aqui, ó, é muito interessante, viu, pessoal?
resistência em fluidos, na verdade, você está querendo fazer um modelo, pensa no modelo de queda livre. Solta um objeto, a velocidade é proporcional, a aceleração é proporcional ao quadrado do tempo. É isso que diz o modelo de queda livre. Quando você tem resistência, então, por exemplo, ao invés de queda livre, você tem um paraquedista caindo, as coisas mudam, porque vai aparecer uma força de resistência. E a gente diz que essa força de resistência ela é inversamente proporcional à velocidade. Tá? Então, nesse caso, o modelinho continua sendo linear, tá bem? Continua sendo linear, mas ele muda ligeiramente. Então, essa seção é simples de entender. Eu pedi para vocês darem uma olhada e tem exercícios marcados dessa parte aqui também. É bem legal. De elétrico eu não pedi, porque aí precisaria da gente gravar um videozinho mesmo e a gente vai falar de coisas elétricas lá na frente. Cadê? Eu quero os exercícios. Aqui, ó. Eu não me lembro de cabeça os exercícios, mas essa primeira parte aqui, ó, dos exercícios que eu marquei, todos eles são de problemas de mistura, tá? Todos eles são de problema de mistura. Aqui, de força da gravidade, não. Esse exercício aqui eu marquei... Opa, volta. Esse exercício 6.7 eu marquei, ele é muito legal. Podem fazer, porque é bem bacana. Tá? O 6.9 também. Aí a gente já está indo para modelagem de populações. Tá? Vai entrar o modelo logístico aqui também nesses de populações. Bom, esse exercício 6.12 aqui, ó, é muito parecido com aquele exercício que eu coloquei lá na lista de exercícios para vocês, tá? Esse 6.13 vai dar um trabalhinho para vocês pensarem nele, mas eu quero que vocês façam, pode estudar ele. Na verdade, é quase um exemplo resolvido isso daqui. É uma coisa um pouco mais prática, é bem bacana, tá? Ele faz aqui uma curva de aproximação. Tá vendo aqui o comportamento da curva logística? Sobe, inflete e assenta na capacidade de suporte. Tá? Tem uma série de exercícios bem bacanas, viu, pessoal? Do problema de aquecimento aqui. Então, tem muito exercício que vocês têm que dar uma mexidinha neles aqui. Alguém está me perguntando aqui, professor, eu sei que o resultado é o mesmo, mas no caso do modelo logístico, tem alguma diferença entre o modo que você criou o PVI no vídeo e o modo que o Reginaldo criou? A gente pode fazer um rabisco aqui, ô Felipe. Na verdade, o que acontece? A maneira como o Reginaldo coloca, quando você calcula o R acaba não sendo o que eles chamam de taxa intrínseca de crescimento, tá? Se você quiser uma leitura mais apurada sobre esse tema, você pode dar uma olhada no Boyce, quando ele vai falar do modelo logístico. Aí lá no Boyce ele vai dizer, olha, R é a taxa de crescimento quando você está, como eu vou dizer, como se não houvesse uma capacidade máxima de suporte. Ou seja, R seria a capacidade de crescimento, a taxa de crescimento dessa população em regime exponencial, em regime de um modelo exponencial. Quando você escreve o modelo da forma como eu fiz, você deixa isso explícito, tá? Na hora que você calcula o R é exatamente essa taxa de crescimento intrínseco. Quando você calcula através dessa equação do Reginaldo, não é verdade esse fato. Deixa eu só mostrar para você por quê. Deixa eu trocar de tela novamente. Agora, o resultado acaba sendo o mesmo na hora que você vai fazer os cálculos, como você mencionou, com alguma dificuldade adicional para um lado e para o outro, às vezes, tá? Nada muito além disso.
Quer ver? Na verdade, eu costumava usar essa mesma expressão do Reginaldo, mas aí depois que eu fui ler um pouquinho melhor a teoria, eu passei a usar essa outra equação. Tá? Então, olha só, se eu escrevo que y' é igual a R, que multiplica R. Você escreveu P lá ou foi Y? Tanto faz. Multiplica K menos Y. Tudo bem? Eu posso colocar o K em evidência nessa expressão aqui, não posso? Mas não tem K aqui. Tá, eu divido por K. Vou colocar o K em evidência nessa expressão. Na verdade, eu vou dividir por K essa expressão. Multiplicar e dividir por K. Se você colocar aqui assim, ó. Vezes K e dividido por K, tá bom? Você não altera. Aí, então, esse K que está multiplicando, eu vou deixar ele aqui, ó. RK vezes Y. E esse K que está dividindo, eu vou dividir aqui dentro. Então, vai ficar K menos Y sobre K. K por K dá 1, menos Y sobre K. Então, novamente, a nomenclatura. Tá joia? Novamente, a nomenclatura. Se você escrevesse esse modelo logístico agora da maneira como eu escrevi, você deveria escrevê-lo y' igual a um R maiúsculo vezes y, que multiplica 1 menos k. Qual é a relação? 1 menos... Não, desculpa. Ctrl Z, peraí. 1 menos y sobre k. Qual é a relação entre Rzão e Rzinho? Opa, a relação entre Rzão e Rzinho é que Rzão é igual a Rzinho vezes K. Então, a taxa de crescimento intrínseca, que é esse Rzão, nesse modelo como foi escrito aqui, é o produto de Rzinho, a taxa de crescimento, vezes a capacidade de suporte. Entendeu isso? Ô, Zé Daniel, daqui a pouquinho, só um minutinho. Entendeu, né, o Felipe Augusto? Beleza, então, beleza. É só uma questão de como você escreve a equação, uma nomenclatura, bom? Vamos lá, ô Daniel, 6.7. 6.7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no 6.7. A taxa com que uma gota esférica se evapora é proporcional à sua área. Determine o raio da gota em função do tempo, supondo que... tarari, taroró. Beleza, olha só. Vamos entender as relações que existem aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui mesmo, então... editar... Não é isso, editar. Eu quero tirar um instantâneo. Beleza. Vamos ver. Esse aqui é o problema, não é, Daniel? Gente, aqui é só uma questão, viu? Eu, quando estou aqui na tela escrevendo para vocês, eu não vejo o chat. Então, se eu pergunto e você puder responder para mim, fica melhor. Mas essa é a questão, Daniel, 6.7. Então, olha só. A taxa com que uma gota esférica... Vamos desenhar. Tudo vai se resolver com um bom desenho. Uma gota esférica
Já que ele faz um quadrado bonitinho, podia fazer uma esfera bonitinha também, né? O círculo ele faz foi Alex. quem foi que falou? Alexia. O círculo ele costuma fazer. A esfera. Você tá falando que minha esfera ficou feia. Olha só que Não, feio. tá muito bonito. Mas então, olha só. A taxa com que uma gota esférica evapora é proporcional à sua área. Determine o raio da gota em função do tempo. Supondo que no instante t igual a 0, o seu raio é R0. E que em 1 hora, seu raio seja a metade. Tá bom? Então, esse daqui era o raio inicial, R0. Depois de 1 hora, ele passou para... Aí, ó, agora ele fez o Alex. Ele passou para metade disso. Esse raio aqui, ó, é R0 sobre 2. Tá bom? Bom, Daniel, o que você precisa pensar aqui é em como relacionar as grandezas que aparecem no problema. Quais são as grandezas que aparecem no problema? Volume e área da esfera. Você conhece a fórmula do volume da esfera? Se você não conhecer, dá para você procurar. Você conhece a fórmula da área da superfície da esfera? A área da superfície. Se você não conhecer, você vai fazer uma pesquisa de geometria, tá? E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a taxa com que uma gota se evapora, ou seja, a taxa em que o volume varia, dV dt, é proporcional à sua área. Então, dV dt vai ser igual a quem? Essa é a pergunta que você tem que responder. E é simples. É uma coisa muito similar. Quando eu digo, por exemplo, que no modelo exponencial, a taxa de variação é proporcional à própria grandeza. A taxa de variação, dp dt, é proporcional à própria grandeza. K vezes a própria grandeza. É proporcional a P. Nesse problema, ele está te dizendo que dV dt é proporcional à área da superfície. Entendeu? A diferença, que é mínima entre uma situação e a outra. Então, você precisa encontrar essa equaçãozinha aqui. E depois do que eu falei, se eu falar mais alguma coisa, eu resolvo a questão para você. E aí fica sem graça. Mas você entendeu, Daniel? Você está sem microfone, não tem problema não. Você entendeu a explicação que eu fiz ali? Beleza, beleza. Tenta fazer. Se você tiver dúvida, pode me escrever. Manda mensagem, pode ser aqui no Teams, pode ser por e-mail, que eu respondo. Tá? Estou sempre disponível aí. Eu sempre respondo à tarde, viu, gente? De manhã cedo eu não respondo, não, porque de manhã cedo eu tenho que tomar conta da minha filha. Professor. Oi. Sobre esse... Júlia que está falando. Oi, Júlia. Sobre esse exercício, a gente teria que colocar dV/dt igual, que nem você falou, proporcional à própria unidade. Área da superfície. Isso. Só que, olha só, vamos pensar fisicamente... Ô, Júlia, só um instantinho. Vamos pensar fisicamente no problema, tá bom? Você tem uma bola aqui, ó. Vamos pensar em termos de uma bola que está cheia de ar. Tá joia? Uhum. À medida que o ar sai dessa bola, o volume está diminuindo, é claro. Mas a área superficial também está diminuindo. Entendeu? Então, a área superficial, ela varia com o tempo. Entendeu a questão? Entendi mais ou menos. Tipo assim... Ele está dizendo simplesmente porque eu acho que se eu falar, eu vou acabar dando a resposta. Não, mas não tem problema não. Isso é um exercício que nem está na lista. A gente está aqui conversando. Eu não quero dar resposta para vocês, porque se eu falar um pouquinho mais daquilo que eu falei ali, eu já escrevo a equação para vocês e aí a coisa fica muito sem graça.
Mas se você está pensando numa solução, se você tem, a gente pode discutir, não tem problema não. Tá, é porque ele tá falando que ele é proporcional à área. Uhum. Só que o volume, eu posso dizer que o volume de uma esfera, né, ele é Aham. a área 4 dela terços. dividido por 3. O volume é igual à área dividido por 3? A área da esfera. Ah, não, Né, é 4 então? πr ao cubo, né? 4πr é o cubo. Ah, eu confundi. Ah, então pode deixar. A área, só para ajudar Eu tava vocês, pensando a em área fazer da alguma coisa, tipo uma substituição, sabe? não precisa, é uma coisa um pouquinho mais simples. A preocupação que vocês. A coisa um pouquinho menos simples nesse caso é a relação que existe da área com o raio, do volume com o raio e com o tempo. Porque aí você tem, ó, o volume, a área superficial, o raio, tudo isso está variando com o tempo. Vocês só podem ter 2 variáveis. Tá certo? A área, gente, só para vocês terem, podem até anotar isso daí, ó. A área da superfície da esfera é a derivada do volume em relação ao raio. Quanto é que dá a derivada do volume em relação ao raio? 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de πr ao cubo. Dá 4 πr quadrado. A área da superfície esférica, tá bom? É 4 πr ao quadrado. Então, ele está dizendo simplesmente que dV/dt é K vezes 4 πr ao quadrado. Simplesmente isso. Mas aí agora fica vou até escrever lá na aba para vocês. Espera aí. Então, dV/dt, e aí depois vocês terminam, porque aí eu já falei demais. Tá. dV/dt é igual a K, a constante de proporcionalidade, vezes a área da esfera. Só que a área da esfera vai ser igual a... Então, isso aqui é um passo intermédio. K vezes... Quanto que eu falei que era? 4π vezes o raio ao quadrado. Então, conta comigo. Conta comigo aqui. Quantas variáveis você tem nessa equação? Esquece o A, tá bom? O A já foi resolvido. Quantas variáveis você tem nessa equação aqui, ó? Eu tenho o raio O raio. e essa proporção que eu vou ter que descobrir depois, no próximo passo, né? Não, K não é constante. K é constante. Ah, tá, K é sim. constante. Então só K vai. você vai saber... O K você vai resolver com isso daqui, ó. Depois de 1 hora, o raio tinha caído pela metade. Ah, tá, é. Aham, isso mesmo. Tá bom? Aham. Então, na verdade, você tem quantas variáveis? Vamos lá, conta comigo. Quantas são? 3. 3. Quais? V, T e R. V, T e R. T é a variável livre do problema. Aham. V depende de T e R depende de T. Então, você tem 3 variáveis. T livre. Uhum. T livre. V igual a um V de T. R